Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 244. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Se você ainda nos segue em mulherescomfé.oficial, faça isso hoje mesmo no Instagram. Lembrando que todos os áudios estão disponíveis no YouTube e também no Spotify. Se você quiser fazer parte do grupo da leitura bíblica, nós temos um grupo no Telegram. Todos os links estão disponíveis na bio do mulherescomfé.oficial. Hoje eu vou ler para vocês Ezequiel dos capítulos 18 ao 20. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada pela vida, muito obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez lendo a Tua Palavra. Obrigada por ser o nosso Deus, nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, o único que é santo, que tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas, o único que nos coloca em caminhos corretos, que transforma corações, que transforma vidas. Muito obrigada por ser o nosso Deus. Pedimos para que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando nesta manhã acerca da Tua Palavra, nos dando a revelação do que o Senhor tem para as nossas vidas, nos dando sabedoria, conhecimento, compreensão. Abra os nossos olhos espirituais, nos dê entendimento, Pai, no que estivermos lendo, ouvindo. Fique conosco nessa leitura, remova todo tipo de distração. Dê a Sua bênção, Pai, e a Tua proteção para as nossas famílias, para tudo que nós estaremos hoje enfrentando em nosso dia a dia. Nos dê Sua paz, Sua direção. Em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 18. Aquele que pecar morrerá. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se esbotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo, que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita como a mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia num empréstimo. Não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando ao lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os seus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano, o Senhor. Suponhamos que ele tenha um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma destas outras coisas. Embora o pai não tenha feito nenhuma delas, ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis, empresta visando ao lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo, não oprime a ninguém, nem exige garantia para um empréstimo, não comete roubos, mas dá sua comida aos famintos e fornece roupa aos despidos. Ele retém a mão
para não pecar, e não empresta visando ao lucro, nem cobra juros, obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou o seu compatriota e fez o que era errado no meio de seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai, uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos? Com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito. Ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo a desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, o justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouçam a nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso, por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, e cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Ezequiel capítulo 19. Lamento pelos príncipes de Israel. Levante um lamento pelos príncipes de Israel e diga: que leoa foi sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava os seus filhotes. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram a seu respeito e ele foi pego na cova delas. Elas os levaram com ganchos para o Egito. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que se fora a sua expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens, arrebentou suas fortalezas e devastou suas cidades. A terra e todos que nela estavam, ficaram aterrorizados com o seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na armadilha que fizeram. Com ganchos elas o puxaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o colocaram na prisão, de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe era como uma vide em sua vinha, plantada junto à água. Era frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo a folhagem espessa. Chamava atenção por sua altura e por seus muitos ramos.
mas foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento oriental a fez murchar, seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Esse é um lamento, e como um lamento deverá ser empregado. Ezequiel capítulo 20. Israel rebelde. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano Senhor. Você os julgará, filho do homem. Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: no dia em que escolhi Israel, jurei com a mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida, eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia, jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram seus olhos e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto aos seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e que lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais estava, e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas, para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer por elas viverá. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer por elas viverá. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. Com mão erguida, também jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhes dei, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras, porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade e não os destruí, não os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto: não sigam as normas dos seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ajam conforme os meus decretos e tenham o cuidado de obedecer às minhas leis. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim, não agiram de acordo com os meus decretos, não tiveram cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto.
mas contive o meu braço e por amor do meu nome agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. Com mão erguida, também jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria por outras terras, porque não obedeceram às minhas leis, mas rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos cobiçaram os ídolos dos seus pais. Também os abandonarei a decretos que não eram bons e a leis pelas quais não conseguiram viver. Deixei que se contaminasse por meio das suas ofertas, isto é, pelo sacrifício de cada filho mais velho, para que eu os enchesse de pavor e para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, nisto os seus antepassados também blasfemaram contra mim ao me abandonarem. Quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa. Ali ofereciam seus sacrifícios, faziam ofertas que provocariam a minha ira, apresentavam seu incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebidas. Perguntei-lhes então: que altar é este no monte para onde vocês vão? Esse altar é chamado Bama até o dia de hoje. Julgamento e restauração. Portanto, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, vocês não estão contaminando como seus antepassados se contaminaram e não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Eu deverei deixar que me consultem, ó nação de Israel? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem: queremos ser como nações, como as nações, como os povos do mundo, que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras, para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali, face a face, os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiver passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, vão prestar culto a seus ídolos, cada um de vocês. Mas depois disso, certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome, com as suas ofertas e com seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor, na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto. E ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, junto com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático, quando eu os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados. E me mostrarei santo no meio de vocês à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que de mão erguida jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de si mesmos por causa de todo o mal que fizeram. E saberão que eu sou o Senhor quando eu tratar com vocês por amor do meu nome e não de acordo com os seus caminhos maus e as suas práticas perversas, ó nação de Israel, palavra do soberano, o Senhor. Profecia contra o sul. Veio a mim
esta palavra do Senhor: Filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos do Neguebe até o norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu, o Senhor, a acendi, não será apagada. Então eu disse: soberano Senhor, estão dizendo ao meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas? Ezequiel capítulo 18 nos ensina que Deus não é um juiz distante, mas um pai justo e compassivo. Ele não nos trata como herdeiros do pecado dos nossos pais, mas nos responsabiliza por nossas próprias escolhas. Isso nos confronta com a realidade de que não posso culpar o passado, a cultura ou a minha família pelas minhas decisões. Ao mesmo tempo, me consola saber que em qualquer momento posso recomeçar. Deus me dá a chance de mudar. O capítulo 18 foi entregue durante o exílio babilônico por volta de 592 a.C., quando o profeta já atuava entre os deportados. Nesse período, a primeira leva de exilados que saiu com Joaquim vivia na Babilônia, enfrentando o trauma de uma teologia em ruínas. Muitos acreditavam que estavam sofrendo por causa dos pecados dos seus antepassados, especialmente dos reis infiéis como Manassés. Havia um fatalismo coletivo, como se o destino de cada um estivesse selado pelas falhas da geração anterior. No entanto, Ezequiel confronta essa percepção. Ezequiel redefine como a força teológica: aquele que pecar é que morrerá. Ele rompe com a visão fatalista, abrindo espaço para um relacionamento pessoal com Deus, onde cada indivíduo é responsável diante dele. Ezequiel então começa confrontando um ditado popular que expressava frustração. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Era uma forma de dizer que os filhos estavam sofrendo as consequências dos erros dos pais, mas Deus rejeita este pensamento com um juramento. Juro pela minha vida, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Lá no versículo 3. Ao dizer que todos me pertencem, Deus afirma que não há herança automática de culpa. Cada pessoa responde por si. Essa mudança rompe com uma visão teológica que vinculava a culpa às gerações anteriores. Ezequiel reafirma que a justiça divina é baseada na responsabilidade pessoal. Ezequiel também apresenta o primeiro exemplo, um homem que vive de forma íntegra. Ele rejeita a idolatria, respeita a santidade do casamento e da mulher, é justo nos negócios e socorre o necessitado. O que chama a atenção é que a justiça aqui não é teórica, é prática. Está no trato com o outro, no cuidado com o pobre, na fidelidade nos relacionamentos. Esse homem com certeza viverá. A promessa de uma vida é resultado de uma conduta alinhada à vontade de Deus. O segundo caso mostra o filho justo como alguém que ignora o exemplo paterno. Ele se envolve com idolatria, violência, injustiça, adultério e ganância. Em outras palavras, quebra completamente a aliança. E Deus é bem claro. Diz assim no versículo 13: ele será certamente morto, seu sangue será sobre ele mesmo. Ninguém vive da fé ou da justiça dos pais. Essa palavra nos ensina que não posso depender da herança espiritual de minha família. Cada um precisa de sua própria experiência com Deus. O terceiro exemplo é libertador. Um neto que viu os pecados do pai e escolheu outro caminho. Ele rejeita a idolatria, a opressão e a imoralidade e pratica a justiça. Sobre ele Deus diz: certamente viverá. Versículo 17. Isso nos mostra que o passado não precisa determinar o futuro. Deus permite recomeços. A linha do pecado pode ser quebrada por quem escolhe andar nos caminhos do Senhor. O povo então pergunta: por que o filho não partilha da culpa do seu pai? E a resposta de Deus é enfática:
aquele que pecar é que morrerá. Ele reafirma que tanto o justo quanto o ímpio serão julgados de acordo com as suas próprias obras. Ezequiel ainda antecipa objeções. O caminho do Senhor não é justo, versículo 25, mas Deus inverte a acusação. Não são os seus caminhos que são injustos? Isso nos confronta. Quantas vezes coloco Deus no banco dos réus por decisões que, na verdade, são frutos da minha própria desobediência? Essa é uma das sessões, dos versículos 21 ao 24, mais lindas e redentoras da profecia. Deus diz que se um ímpio se desviar de seus pecados e passar a praticar o que é justo, com certeza viverá e não morrerá. Nenhuma das suas ofensas passadas será levada em conta. Mas o contrário também é verdade. Se um justo se afastar da sua justiça, ele morrerá. Deus não se prende ao passado de ninguém, seja bom ou mal. O que importa é a direção atual da vida. O capítulo termina com um apelo cheio de compaixão. Arrependam-se, desviam-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Versículo 32. Ele deseja a vida. Nos emociona ver a paciência e a misericórdia do Senhor. Mesmo depois de tanto pecado, ele ainda diz: arrependam-se e vivam. Deus não fecha as portas, ele chama, espera e oferece graça. A expressão cria um novo coração e um novo espírito para vocês mesmos, no versículo 31, destaca a responsabilidade humana diante da graça. O princípio da responsabilidade pessoal ensinado aqui em Ezequiel 18, aparece com força nos ensinos de Jesus. Quando ele chama ao arrependimento, não culpa os pais ou a sociedade. Ele olha para o indivíduo e diz: vai e não peques mais. Jesus também ensina que Deus deseja misericórdia e não sacrifícios. Em Lucas 15, o filho pródigo é acolhido com alegria ao se arrepender, exatamente como Ezequiel descreve: os pecados passados não serão lembrados. Ezequiel 19 nos ensina que Deus confronta a falsa esperança em líderes humanos. O profeta levanta um lamento que, na verdade, é uma renúncia disfarçada. Ele pinta uma imagem triste, mas estratégica, sobre o fim da dinastia davídica, com figuras fortes como leões e vinhas. Ezequiel não apenas recorda o passado, mas desmascara a confiança injustificada do povo em seus reis. Ao invés de segurança, o que resta é desolação. Isso nos lembra que nenhum sistema humano, por mais sagrado que pareça, substitui a fidelidade pessoal de Deus. O capítulo 19 de Ezequiel foi escrito em um momento delicado na história de Judá. Eles estão por volta do início do século VI a.C., num período marcado pela decadência da monarquia e a proximidade do exílio babilônico definitivo, que se concretizou em 586 a.C. Ezequiel já estava entre os exilados da Babilônia, tendo sido levado para lá em 597 a.C., no segundo cativeiro. Seu ministério ocorre num tempo em que muitos judeus ainda alimentavam a esperança no retorno do rei Joaquim ao trono ou na restauração da casa de Davi, mesmo com a fragilidade da situação política. O texto começa com uma ordem direta: levante um lamento pelos príncipes de Israel. Em vez de mencionar um rei pelo nome, o profeta fala dos príncipes, no plural. Isso amplia o escopo. O foco é a dinastia, não um indivíduo. O que é sua mãe? Uma leoa, versículo 2. Essa pergunta introduz um enigma. A mãe representa Judá ou a dinastia davídica. Ela é apresentada como uma leoa forte e digna de respeito entre os outros leões, mas a história logo muda. O primeiro filhote da leoa é criado, cresce e se torna um leão forte. Aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens, versículo 3. Essa imagem é agressiva, sugerindo não apenas força, mas também uma violência descontrolada. As nações se incomodam com a sua atuação e o capturam, levando-o ao Egito, versículo 4.
A maioria dos estudiosos identifica esse leão com Jeoacás, filho de Josias. Ele reinou por apenas 3 meses antes de ser deportado para o Egito por Neco. A imagem aqui não é um rei sábio e justo, mas de um predador impiedoso. Quando viu que a sua esperança não se cumpria, a leoa escolhe outro filhote, que também cresce e devora homens. Esse segundo leão ainda é mais destrutivo. Devastou suas cidades, a terra, e todos os que nela estavam ficaram aterrorizados com seu rugido. Versículo 7. As nações se unem novamente e o levam para a Babilônia, onde o seu rugido se cala. Há 2 possibilidades de identificação: Joaquim ou Zedequias. Alguns estudiosos dizem que, embora muitos associem esse segundo leão a Zedequias, o perfil e os paralelos indicam que Ezequiel está falando de Jeoaquim. Esse segundo leão simboliza o aprofundamento da corrupção e da violência entre os reis de Judá. Ezequiel não está apenas lamentando a sua queda, está denunciando sua conduta predatória. Na segunda metade do capítulo, a imagem muda. A mãe agora é uma vinha. Sua mãe era como uma vide frutífera e cheia de ramos. Versículo 10. A vinha simboliza Judá, abençoada e fértil, cheia de potencial e autoridade. Os ramos fortes são uma metáfora clara para os reis davídicos, os quais deveriam exercer o governo justo e forte. Mas algo acontece. A vinha é arrancada com fúria, seus frutos murcham e um fogo consome seus galhos. Versículos 12 ao 14. Essa imagem ainda é mais devastadora porque toca diretamente na identidade da nação. O povo confiava na promessa feita a Davi, mas Ezequiel declara que naquele momento nenhum galho forte restou para governar. O fogo que surge de dentro da vinha, no versículo 14, indica que a destruição não veio apenas de fora, mas começou internamente. Os reis de Judá não apenas falharam, eles foram agentes ativos da decadência. Ezequiel 19 não contém promessas messiânicas explícitas, mas seu silêncio é significativo. O fato do capítulo terminar dizendo que nenhum galho forte restou para governar aponta para um momento de ruptura. A dinastia davídica, na prática, chegou ao fim com o exílio. No entanto, essa interrupção prepara o terreno para uma nova esperança. Mais tarde, Ezequiel anunciará que Deus levantará um renovo justo, lá em Ezequiel 34. Essa esperança é cumprida em Jesus, o verdadeiro leão da tribo de Judá. E Ezequiel 20 nos ensina que a fidelidade de Deus é maior do que a infidelidade do seu povo. Mesmo quando Israel quebra alianças repetidamente, Deus não anula seus planos. Ele continua chamando, julgando e restaurando. Ezequiel revela um Deus que age por amor do seu nome, mesmo quando seu povo não o merece. Isso nos desafia a confiar na graça divina mais do que minha própria performance. O capítulo 20 marca essa nova seção do livro de Ezequiel. Ele se passa por volta do ano 591 a.C., 2 anos antes da queda final de Jerusalém. Os anciãos de Israel, exilados na Babilônia, procuram Ezequiel para consultar o Senhor. Esperam respostas, talvez consolo, mas recebem confronto. O capítulo começa com eles indo até o profeta para consultar o Senhor, mas o Senhor responde com severidade: eu não permitirei que vocês me consultem. Versículo 3. Essa recusa já revela que a consulta não é sincera. Eles querem ouvir, mas não obedecer. Essa cena nos lembra que ouvir a voz de Deus exige reverência. Não posso tratar a revelação divina como um oráculo manipulável. Deus não se deixa consultar por quem despreza sua aliança. A partir do versículo 4, Ezequiel é convocado a julgar os anciãos, relembrando a trajetória do povo. O Senhor começa com o Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Versículo 5. Mas eles se apegaram aos ídolos, e mesmo assim Deus os libertou. No deserto, rebelaram-se de novo, rejeitaram as leis, profanaram os sábados. Deus quase os destrói, mas por amor do seu nome,
teve misericórdia. Essa estrutura se repete com a geração seguinte, nos versículos 18 ao 21, e depois, já na terra prometida. A idolatria persiste. Essa narrativa nos impacta. Deus insiste na fidelidade, mesmo diante da teimosia do povo, e isso nos confronta. Será que estou repetindo os mesmos erros espirituais dos meus antepassados? Será que valorizo os dias de descanso, as leis e a aliança como deveria? A frase mais repetida nesse trecho é: por amor do meu nome, eu agi. Versículo 9, 14 e 22. Isso mostra que a base da aliança não está na perfeição humana, mas na santidade divina. Dos versículos 32 ao 38, o tom muda. Deus anuncia que agirá com mão forte, braço estendido e ira transbordante. Isso ecoa a linguagem do Êxodo, mas agora aplicado ao juízo e à purificação. Ele levará Israel para o deserto das nações, um novo lugar de juízo. Ali Deus julgará e separará os fiéis dos rebeldes. Esse momento é descrito como passar debaixo da vara, uma metáfora pastoril para a contagem e separação das ovelhas. Isso nos ensina que o juízo de Deus tem um propósito: restaurar, não apenas punir. O deserto é lugar de dor, mas também de reencontro. Assim como no Êxodo, onde Israel aprendeu a confiar em Deus, esse novo deserto será uma escola de dependência e purificação. Mesmo diante de tanta infidelidade, Deus promete restauração. Primeiro ele desafia os idólatras a seguirem os seus caminhos, no versículo 39, mas logo em seguida anuncia que no seu santo monte em Israel, toda a nação prestará culto. Esse trecho aponta para o futuro. Deus estará de volta da dispersão, lá no versículo 41. Aceitará suas ofertas e será santificado entre as nações. A reconciliação não será apenas política, mas espiritual. O povo lembrará de seus pecados e sentirá nojo de si mesmo. Versículo 43. Esse arrependimento profundo é fruto da graça. Quando Deus age por amor do seu nome, Ele transforma corações. Aprendemos aqui que o verdadeiro culto só é possível quando passamos pela disciplina, reconhecemos a nossa falência e confiamos na misericórdia de Deus. Nos versículos finais, Deus manda Ezequiel profetizar contra o sul, representado pela floresta do Negueb. A imagem é de um incêndio devastador, versículo 47, que atinge tantas árvores verdes quanto secas, ou seja, justos e injustos sofrerão as consequências da crise nacional. Essa metáfora simboliza o juízo que se aproxima de Jerusalém, mas os ouvintes zombam. Acaso ele não está apenas contando parábolas? Versículo 49. Essa reação mostra como o povo banaliza a palavra profética, ignoram o alerta, porque acham que tudo é simbólico ou exagerado. E isso nos alerta. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós a tratamos com reverência ou a gente vê como uma parábola sem impacto prático. Ezequiel 20 prepara o terreno para o Novo Testamento ao apresentar um Deus que disciplina, mas restaura. A figura do deserto como um lugar de julgamento e reconciliação reaparece em João Batista, que prega no deserto, chamando o povo ao arrependimento e preparando o caminho do Senhor. Jesus é o cumprimento dessa promessa de restauração. Ele reúne o povo de Deus não com mão forte e ira, mas com graça e verdade. Ele mesmo é o sacrifício aceitável, a nova aliança selada com o seu sangue. O arrependimento descrito em Ezequiel 20, versículo 43, também se concretiza nos corações tocados pelo Evangelho. Paulo ensina que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Exatamente como acontece aqui. Deus age por amor do seu nome e isso gera transformação. Amém? Assim nós terminamos essa leitura. Que Deus continue nos abençoando, nos ensinando acerca sobre a sua palavra e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.